Sejam bem-vindos ao Contos para Dormir. Hoje viajaremos no tempo. Vamos para Minas Gerais, por volta de 1750, onde a riqueza brotava junto à miséria e o sonho de enriquecer movia almas, muitas vezes rumo a covas anônimas. Você não é um turista, é o protagonista dessa história. Antes de mergulharmos nessa ambição, não se esqueça de deixar seu like e se inscrever no canal. Imagine o cheiro. Não o cheiro bom de pão de queijo quentinho ou de doce de leite no tacho. Pense em outro cheiro. O cheiro de terra molhada, de mato denso, de suor e de doença. Mas, misturado a tudo isso, há um outro aroma, quase imperceptível, mas que domina todos os outros. O cheiro de esperança. Uma esperança perigosa, viciante. A esperança do ouro. Para entender como você foi parar aqui, nesse fim de mundo lamacento, a gente precisa voltar um pouco. Você não nasceu em Minas. Talvez você seja de Portugal, um Zé Ninguém de uma aldeia qualquer, que ouviu dizer que no Brasil o ouro dava em árvore, ou melhor, no leito dos rios. Ou talvez você estivesse em Salvador ou no Rio de Janeiro, afundado em dívidas, com um nome mais sujo que pau de galinheiro, e viu no garimpo a sua única rota de fuga, a sua chance de dar um reset na vida, como se a vida fosse um videogame que permite começar de novo só porque você se cansou da fase atual. Spoiler? Não é. Você está numa taverna imunda em algum porto. O ar é pesado. Uma mistura de maresia, peixe podre e cachaça barata. As paredes de madeira estão escuras de fuligem e de histórias tristes. Você está no seu 10º copo, ou talvez no primeiro, já não faz diferença. O dinheiro está acabando, as perspectivas também. Sua vida se resume a desviar de dejetos na rua e de credores na esquina. É o fundo do poço e você já está começando a cavar. E é aí que ele aparece. Ele não parece um anjo, mas fala como um. É um homem de uns 40 anos, a pele queimada de sol, as mãos calejadas. Ele usa botas de couro gastas, mas de boa qualidade. Há um facão na sua cintura e um brilho nos olhos que é uma mistura de malícia e convicção. É um bandeirante, um agenciador, um coach quântico de enriquecimento do século XVIII? Um pouco de tudo. Ele senta na sua mesa sem ser convidado, pede 2 doses da pior cachaça e começa a conversar. Ele não te oferece um emprego. Ele te oferece um destino. Ele fala de um lugar chamado Vila Rica. Um lugar mágico, onde as pedras que você chuta na rua podem valer uma fortuna. Onde os rios correm com ouro em pó. E homens como você, homens sem nada, se tornam barões em questão de meses. Ele fala de mulheres, de festas, de respeito. Ele pinta um quadro tão vívido, tão sedutor, que a sua mente bêbada e desesperada começa a projetar o filme. Você se vê numa casa grande, com criados, comendo do bom e do melhor, rindo dos seus problemas antigos. Ele desenha um mapa tosco na mesa com a ponta do facão. É para lá, ele diz, apontando para o interior, para o desconhecido. Uma caminhada de algumas semanas, coisa pouca para quem vai mudar de vida. Agora, vamos pausar a sua fantasia por um segundo e usar o nosso superpoder de viajantes do tempo. A informação. O que esse simpático vendedor de sonhos não te conta? Primeiro, a caminhada de algumas semanas é um eufemismo para a experiência mais desgraçada da sua vida. Pense numa trilha. Agora, adicione malária, febre amarela, disenteria. Tire o tênis de trekking e a roupa tecnológica e coloque uns trapos e talvez umas sandálias de couro cru se tiver sorte. Tire os GPS e o mapa do Google e coloque, bem, nada. A sua orientação é o sol e a experiência duvidosa do seu guia. Adicione o risco constante de ataques de animais, como onças, e de tribos indígenas que não estavam nem um pouco felizes com a invasão de suas terras. É o Fire Festival do século XVIII, só que com mais chances de morte e menos influenciadores digitais. Segundo, o ouro que brota do chão, sim, ele existe, mas ele não é seu. Ele pertence à coroa portuguesa. Tudo, absolutamente tudo que sai daquela terra tem um dono antes mesmo de ser encontrado.
E esse dono é o rei de Portugal. E para garantir que a parte dele chegue sã e salva aos cofres reais, existe um sistema brutal. O nome dele é o quinto. Tudo que você encontrar, 1/5, ou seja, 20%, vai direto para a coroa. Tente sonegar, por favor, tente. As penas variavam de açoitamento em praça pública, confisco de todos os seus bens, que no caso seriam a sua enxada e a sua dignidade, até o degredo para a África. Basicamente, o leão do imposto de renda do século XVIII usava peruca, tinha sotaque e podia arruinar a sua vida de formas muito mais criativas. Terceiro, a infraestrutura, ou a falta dela. Vila Rica e outras cidades da região eram, na prática, grandes canteiros de obras a céu aberto, misturados com acampamentos improvisados. Não existia saneamento básico. O mesmo rio onde você garimpa é onde o seu vizinho de cima joga os dejetos dele. A comida é caríssima, porque tudo precisa vir de longe, no lombo de mulas, por aquelas mesmas trilhas infernais que você vai percorrer. Um saco de farinha em Minas podia custar o mesmo que uma pequena propriedade em São Paulo. Ou seja, você vai trabalhar para encontrar ouro, para depois usar esse mesmo ouro para comprar comida superfaturada e não morrer de fome. Parece um bom negócio, não é? Mas você, ali na taverna, não sabe de nada disso. Você só ouve a melodia doce das promessas. O homem à sua frente é a personificação da sua última chance. Ele diz que não precisa de dinheiro agora. Ele vai adiantar a sua viagem. Você vai pagar com seu trabalho. Uma pequena porcentagem do que você encontrar, além do quinto do rei, claro, vai para ele. É um contrato. Não há papel, não há caneta. Apenas um aperto de mão. Um aperto de mão que sela o seu destino com mais força do que qualquer documento autenticado em cartório. Você, é claro, aceita. O que mais você poderia fazer? Ficar no porto e ser preso por dívidas ou morrer de alguma doença venérea barata? Não. Você escolhe a morte potencialmente mais lucrativa. Você se sente um aventureiro, um desbravador. Mal sabe você que é apenas mais uma engrenagem descartável na gigantesca máquina de extração de riqueza que era o Brasil colônia. O homem sorri, um sorriso que não chega aos olhos. Ele te diz para arrumar suas coisas, o que te leva uns 30 segundos, já que você só tem a roupa do corpo e a ressaca. O encontro é amanhã, antes do sol nascer, nos arredores da cidade. Você sai da taverna e o ar da noite parece diferente. Não é mais o ar da derrota, é o ar da possibilidade. Você olha para as estrelas e, pela primeira vez em muito tempo, sente algo parecido com um propósito. Um propósito estúpido, mal informado e provavelmente suicida, mas, ainda assim, um propósito. Você não está indo para um paraíso, você está marchando para o coração pulsante e febril do Brasil colônia. Um lugar de violência, de fé, de arte e de exploração. Você está a caminho das Minas Gerais. E pode ter certeza, o ouro vai ser a coisa menos valiosa que você vai perder nessa jornada. E com esse pensamento animador, a gente encerra a nossa primeira parte. O que será que te espera nessa trilha? Como é a sensação de deixar para trás a civilização e mergulhar no mato? Comente aqui embaixo o que você acha que seria a sua maior dificuldade numa viagem dessas. Seriam os mosquitos? A comida ruim? O medo? Enquanto você pensa nisso, vai relaxando. Deixa a mente vagar. A sua jornada está apenas começando. A madrugada ainda não rompeu, mas o frio úmido já te acordou. Não há cama, apenas o chão duro e forrado com algumas folhas. Você se levanta e sente cada músculo do seu corpo protestar. A sua cabeça lateja, um eco da cachaça da noite anterior. Ao seu redor, no breu, outras sombras se movem. São seus novos colegas de trabalho, seus companheiros de desgraça. Um grupo de uns 15 homens, uma coleção de rostos cansados e olhares vazios. Ninguém se apresenta, ninguém pergunta seu nome. Vocês não são amigos, são concorrentes unidos temporariamente pela mesma rota de miséria. E ali, de pé, uma silhueta recortada contra o céu que começa a clarear, está ele, o seu guia, o vendedor de sonhos,
o coach de enriquecimento. Hoje, porém, não há sorriso no seu rosto, não há promessas, há apenas um comando seco: andando. Ele não é mais um vendedor. Agora, ele é o seu dono. Você não pagou pela passagem com dinheiro, lembra? Você pagou com a sua liberdade. A caminhada começa. E nos primeiros 10 minutos você já entende a primeira grande mentira. Uma caminhada. Isso não é uma caminhada. Caminhada é o que você faz no parque no domingo. Isso é uma penitência, uma prova de resistência física e mental projetada pelo próprio diabo. O caminho, se é que se pode chamar assim, é uma trilha estreita, um rasgo no verde infinito da Mata Atlântica. De um lado, um paredão de terra e raízes. Do outro, um precipício coberto de vegetação. O chão é um lamaçal traiçoeiro, salpicado de pedras lisas e raízes que parecem ter o único objetivo de torcer o seu tornozelo. Você está usando o que nos pés? Talvez umas botas velhas que já estavam no limite. Ou, se o azar foi maior, umas sandálias de couro cru, que depois da primeira poça de lama se transformam em duas lixas molhadas presas aos seus pés. As bolhas começam a aparecer na primeira hora. Na segunda, elas estouram. Na terceira, você já não sente mais nada, porque a dor se tornou uma parte tão integral da sua existência quanto a sua própria respiração. O calor chega rápido e implacável. Um calor úmido, pegajoso, que faz o suor brotar de cada poro do seu corpo. A sua roupa, provavelmente uma camisa e calças de algodão grosseiro, vira um pano encharcado e pesado colado na sua pele. Ela assa suas axilas, sua virilha. Cada movimento é um pequeno ato de tortura. E os insetos? Ah, os insetos. Eles são os verdadeiros donos da mata. E vocês são apenas um banquete itinerante que apareceu sem ser convidado. Mosquitos de todos os tipos e tamanhos formam uma nuvem pessoal ao redor da sua cabeça. Eles zumbem no seu ouvido com uma insistência enlouquecedora. Você os espanta, mas eles voltam, sempre voltam. Suas picadas coçam, ardem, incham. E eles não são os únicos. Há mutucas, borrachudos, carrapatos que se enterram na sua pele e uma variedade de outros bichos que a ciência provavelmente ainda nem descobriu, mas que o seu corpo está catalogando na forma de vergões doloridos. Não existe repelente. O seu repelente é um tapa. O grupo anda em fila indiana, em silêncio. O único som é o da sua própria respiração ofegante, o chapinhar dos pés na lama, o farfalhar das folhas e o zumbido infernal dos insetos. O guia vai na frente, impassível, movendo-se com uma agilidade que parece sobrenatural. Ele não sua, ele não reclama. Ele parece parte daquele ambiente hostil. A primeira parada acontece ao meio-dia. Vocês se jogam no chão exaustos. A comida é distribuída. E aqui vem a segunda dose de realidade. Você esperava o quê? Um lanche reforçado? Barras de cereal? Esqueça. A sua refeição, e que será a sua única refeição consistente do dia, é um punhado de farinha de mandioca misturada com pedaços de carne seca, esfarelada e torrada. Uma paçoca salgada, seca, que arranha a garganta ao descer. É a barra de proteína do século XVIII, funcional, prática e com a textura de areia. A água vem do riacho mais próximo. Você a bebe sem pensar se um animal morreu ali em cima, se outro grupo usou o lugar como latrina. Você só bebe, porque a sua sede é maior que o seu medo da disenteria. Spoiler, a disenteria virá. É só uma questão de tempo. A caminhada recomeça. A tarde parece durar uma eternidade. O sol, que você mal vê por entre as copas das árvores, te castiga. Você entra em um estado de torpor. Um pé na frente do outro. Um pé na frente do outro. Sua mente se esvazia. Não há mais sonhos de ouro, de casas grandes, de mulheres. Seu único desejo, seu único objetivo de vida é chegar ao fim do dia e poder deitar no chão. Uma cama de hotel 5 estrelas, com lençóis de 1000 fios, não parece mais tão atraente quanto um pedaço de terra seca para esticar as costas. A noite cai abruptamente na mata. O guia escolhe uma clareira, acende uma fogueira.
O fogo oferece um calor bem-vindo e afasta por um tempo alguns dos insetos e o medo do escuro. Mas ele também ilumina os rostos dos seus companheiros. E o que você vê não é reconfortante. Você vê a si mesmo. Olhos fundos, pele suja, a expressão de quem foi mastigado e cuspido pela vida. Um garoto magro, que não deve ter mais de 16 anos, tosse sem parar. Uma tosse seca, febril. Um homem mais velho, com uma barba por fazer e um olhar que já viu de tudo, limpa um corte feio na perna com um pedaço de pano e cachaça. Ele não reclama. Ninguém reclama. Reclamar é um gasto de energia inútil, é um luxo. Você se deita e o cansaço é tão profundo que é quase como uma doença, mas o sono não vem fácil. O chão é duro, o frio da noite penetra nos seus ossos. E os sons da noite na mata não são relaxantes. Não é som de aplicativo de meditação. É o pio de uma coruja que soa como um mau presságio, o estalar de um galho que te faz pensar em uma onça, o zumbido de um mosquito solitário que conseguiu furar o bloqueio da fumaça e está procurando um lugar para pousar no seu rosto. Os dias se fundem em uma monotonia brutal. Acordar, andar, comer paçoca, andar, dormir. A sua noção de tempo se perde. Faz 3 dias que vocês saíram ou 3 semanas. Seu corpo se torna uma máquina de dor, mas, de alguma forma, ele continua. O ser humano tem uma capacidade de adaptação que beira o absurdo. Você se acostuma com a dor, com a fome, com a sujeira. Elas se tornam o seu novo normal. Em um certo dia, vocês chegam a um rio. Não é um riacho, é um rio de verdade, com águas barrentas e uma correnteza forte. Não há ponte. O guia simplesmente entra na água. "Atravessando!" ele grita. A água gelada é um choque no seu corpo quente e suado. A correnteza puxa suas pernas. O fundo é liso e escorregadio. Você se segura em uma corda improvisada que eles estendem, mas o medo é real. A água está na altura do seu peito. Um passo em falso e você será levado. O garoto que tossia, mais fraco que os outros, escorrega. Ele grita. 2 homens o agarram antes que a correnteza o leve. Eles o arrastam para outra margem, onde ele desaba, cuspindo água e tremendo incontrolavelmente. O guia nem olha para trás. Ele já está do outro lado esperando. Para ele, vocês não são pessoas, são carga. E às vezes a carga se perde no caminho. É nessa travessia que você entende a regra fundamental dessa jornada. Não há ajuda, não há solidariedade. Cada um está por si. Aquele aperto de mão na taverna não criou uma equipe. Criou um bando de lobos famintos correndo atrás da mesma presa. E se um deles cair, os outros passarão por cima sem hesitar. Uma semana depois, ou talvez fossem 2, quem sabe, o garoto da tosse não se levanta mais. Ele está queimando em febre, delirando. O guia se aproxima, olha para ele por um instante como quem avalia uma ferramenta quebrada. Ele se vira para o resto do grupo. Deixem a parte dele da comida. Vamos. Não há discussão, não há protesto. O que vocês poderiam fazer? Carregá-lo? Vocês mal conseguem carregar a si mesmos. O grupo se levanta e começa a andar, deixando o garoto para trás, deitado sobre a sombra de uma árvore gigante, esperando a morte chegar. Você não olha para trás. Olhar para trás seria admitir que você é um monstro. E você não tem tempo para crises de consciência. Você precisa andar. Aquele momento te muda para sempre. A última fagulha daquele homem da taverna se apaga. O aventureiro, o sonhador, morre ali, junto com aquele garoto. O que continua andando é outra coisa. Uma casca. Um animal focado apenas na sobrevivência. Um pé na frente e do outro. E é nesse estado, meio morto, meio vivo, que um dia, no topo de uma colina, a paisagem muda. A mata densa começa a dar lugar a uma terra revirada, cheia de cicatrizes. Buracos, montes de cascalho, rios com a cor de barro. E no vale, ao longe, você vê fumaça subindo de centenas de chaminés. Telhados vermelhos amontoados em uma encosta íngreme.
torres de igreja se erguendo em meio ao caos. Você não sente alívio, você não sente alegria. Você olha para aquela visão, o seu destino, o seu Eldorado, e sente apenas um profundo e gelado vazio. Você chegou à Vila Rica, e a sua jornada de sofrimento está apenas começando. O que será que te espera lá embaixo? A riqueza prometida ou um inferno ainda pior do que a trilha que você acabou de vencer? Comente aqui embaixo o que você acha que vai ser o maior choque ao chegar na cidade. A visão da riqueza dos barões do ouro ou a visão da miséria de milhares de garimpeiros como você? Você está no topo da colina, olhando para a Vila Rica. De longe é quase bonita, uma pintura caótica, mas uma pintura. Agora você começa a descer, e a cada passo a pintura se desfaz e a realidade te dá um tapa na cara. A primeira coisa que te atinge não é a visão, mas o som. Um zunido constante, uma cacofonia de vida e trabalho. É o som de milhares de pessoas existindo em um espaço pequeno demais. O som de martelos batendo em pedra, de gritos, de discussões, de mulas urrando e de uma tosse coletiva que parece ser a trilha sonora oficial da cidade. Depois vem o cheiro. Ah, o cheiro é uma sinfonia olfativa do apocalipse. Esqueça o cheiro de terra molhada da floresta. Agora é o cheiro de esgoto a céu aberto, de dejetos humanos e animais misturados na lama das ruas. Sim, ruas. Um termo generoso para os corredores de barro fétido que se espremem entre as construções. Há o cheiro de comida barata fritando em gordura rançosa, o cheiro de suor de 1000 corpos, o cheiro metálico da terra revirada e um cheiro adocicado e enjoativo de doença e morte que paira sobre tudo como uma neblina invisível. Seu guia, o coach motivacional da viagem, não te leva para um tour turístico. Ele não aponta para as igrejas em construção, aqueles esqueletos de pedra e madeira que um dia seriam obras-primas do barroco. Ele te leva direto para a beira de um rio, ou o que sobrou de um. Bem-vindo ao seu novo escritório. Imagine uma ferida aberta na terra, uma cicatriz gigantesca e purulenta. É isso que é um garimpo, uma lavra. A encosta da colina foi completamente raspada, a vegetação arrancada sem cerimônia. O rio, que um dia teve um curso natural, foi desviado, torturado. Seu leito original está exposto, um vale de cascalho e lama onde centenas de homens se movem como formigas. Formigas em um formigueiro que foi pisoteado e encharcado. A cena é de um caos organizado. Homens com a água até a cintura, até o peito. A maioria é de negros, escravizados, seus corpos fortes e marcados pelo esforço sobre-humano de quebrar pedras e carregar terra. Ao lado deles, homens livres como você, brancos pobres, mulatos, mamelucos. A liberdade de vocês é uma piada de mau gosto. A diferença é que, teoricamente, vocês podem ir embora. Mas ir para onde? Voltar por aquela trilha infernal? A liberdade de vocês é a liberdade de escolher em qual parte da lama quer afundar. O guia te empurra para frente. Ali, ele aponta para um espaço vago entre dois homens. Pega uma bateia e começa. Uma bateia. Esse é o seu kit de boas-vindas. É uma espécie de prato fundo, um grande cone de madeira com uns 50 centímetros de diâmetro. Ela será a extensão do seu corpo. Sua melhor amiga e sua pior inimiga. Seu futuro inteiro, ou a falta dele, depende da sua habilidade com aquele pedaço de madeira. É o seu currículo, seu diploma e sua ferramenta, tudo em um. Ninguém te ensina. Não há um vídeo de tutorial ou um manual de instruções. Você aprende observando, imitando. Você entra na água e a primeira coisa que sente é o frio. Um frio cortante que sobe pelas suas pernas e se instala nos seus rins. A água é marrom, opaca. Você não vê o fundo, não sabe onde está pisando. Pode ser uma pedra lisa, um buraco, uma cobra. Você se curva. Sua coluna, já maltratada pela caminhada, dá o primeiro grito de protesto. Você enche a bateia com cascalho e água, e ela pesa, pesa muito. Seus braços, fracos pela má nutrição, tremem. Agora começa a dança do garimpeiro.
Você começa a girar a bateia, um movimento circular, constante, ritmado. A água e a lama mais leve transbordam pelas bordas. Você joga fora as pedras maiores com as mãos. Gira mais um pouco. O objetivo é usar a força centrífuga e a gravidade para separar os materiais. O ouro, por ser muito mais denso, muito mais pesado que a areia e o cascalho, teoricamente deveria ficar no fundo da bateia. Teoricamente. Seus primeiros 10 minutos são um desastre. Você gira rápido demais e joga tudo fora. Gira devagar demais e nada acontece. A água gelada enruga a pele dos seus dedos até eles parecerem de um cadáver. Sua coluna queima. O sol, refletido na água, queima sua nuca. Ao seu redor, o trabalho continua. O som é hipnótico e ensurdecedor. O chuá constante da água nas bateias, o tec-tec-tec das picaretas quebrando as pedras maiores, os grunhidos de esforço. E, acima de tudo, a vigilância. De pé, na margem seca, estão os feitores. Homens com chicotes na mão ou um pedaço de pau. Eles não trabalham, eles vigiam. Eles são os gerentes de projeto do inferno. Eles garantem que ninguém pare, que ninguém faça corpo mole. E, o mais importante, que ninguém roube. Engolir uma pepita era uma prática comum. E a punição, se descoberto, era igualmente visceral. Eles te davam um purgante fortíssimo e esperavam a natureza seguir seu curso. Se tivessem pressa, o método era bem mais cirúrgico e fatal. Você pertence a uma data, uma concessão de mineração. O dono dela é provavelmente um português rico que está agora mesmo em sua casa grande, no alto do morro, tomando um vinho e reclamando do calor, enquanto você está literalmente comendo lama para enriquecê-lo. Você não é um empreendedor, você é uma ferramenta de carne e osso. Uma ferramenta que se alimenta de farinha e esperança. As horas se arrastam. Uma hora parece um dia parece uma vida. Sua mente se desliga. Você se torna um autômato. Curva, enche, gira, joga fora. Curva, enche, gira, joga fora. A dor se torna sua companheira. Você olha para os outros. Os rostos são máscaras de lama e exaustão. Não há conversa, não há camaradagem. Apenas a competição silenciosa e desesperada. O sol começa a descer. Seus braços não aguentam mais. Suas costas estão travadas. Você está pronto para desistir, para se jogar na lama e esperar que ela te engula. Você faz um último giro na bateia, mais por hábito do que por esperança. A última camada de areia preta escorre pela borda. E então, você vê, no fundo da madeira escura da bateia, um brilho, mínimo, minúsculo, menor que a cabeça de um alfinete. Um pontinho de luz amarela, quase irreal no meio de tanta sujeira. Não é um grito de alegria que escapa da sua boca, é um suspiro, um soluço. Seu coração, que você achava que tinha parado de bater há dias, dá um salto violento no peito. Não é felicidade, é choque. É a confirmação. O monstro é real. O tesouro existe. Antes que você possa sequer tocar, uma sombra paira sobre você. O feitor. Ele viu o seu sobressalto. Com uma agilidade impressionante, ele pega a bateia da sua mão. Seus olhos, frios e experientes, localizam o pontinho. Com a unha suja do polegar, ele raspa a pequena partícula de ouro e a coloca num saquinho de couro que carrega no pescoço. Ele te devolve a bateia vazia. Não diz parabéns, não diz bom trabalho, ele apenas grunhe. Continue, antes que escureça. Você fica ali, parado, com a bateia vazia nas mãos, a água gelada batendo nas suas pernas. Você sentiu o cheiro da riqueza por um segundo. E ela foi tirada de você com a mesma facilidade com que se espanta uma mosca. Você não encontrou ouro, você apenas indicou onde ele estava. E a pior parte, aquele pontinho de luz reacendeu algo em você. Aquele vício, aquela esperança estúpida e imortal. Amanhã, talvez, você encontre um maior. E depois de amanhã, uma pepita. A armadilha está montada. E você acabou de morder a isca.
Agora, me diz aqui nos comentários, essa primeira faísca de ouro, essa prova de que o sonho é, de alguma forma, real, ela te daria mais esperança ou mais desespero? Saber que o tesouro existe, mas que ele nunca será verdadeiramente seu? O sol finalmente se rende e mergulha atrás das montanhas. Não há um apito de fábrica, um sino, um sinal claro. O fim do dia é decretado pela falta de luz. Um feitor simplesmente grita, chega por hoje, e a cacofonia do garimpo começa a diminuir. O som de centenas de bateias sendo largadas na água é como um suspiro coletivo de exaustão. Você se endireita, e esse simples movimento, o de ficar de pé, é uma agonia. Sua coluna vertebral, que passou o dia curvada num ângulo de 90 graus, estala e protesta com uma dor que te deixa sem ar. Você se sente como um velho de 90 anos, e esse foi só o seu primeiro dia. Você olha para suas mãos. Elas estão brancas, enrugadas e com pequenos cortes que você nem sentiu acontecer. Parecem as mãos de outra pessoa. A saída do rio é uma procissão lenta e silenciosa de zumbis cobertos de lama. Vocês se reúnem na margem seca, uma multidão de corpos moídos. O dono da data, ou um de seus administradores, está ali, sentado numa cadeira, como um rei em seu trono de barro. O ouro do dia, coletado pelos feitores, é pesado numa balança delicada. A cena é surreal, a precisão e o cuidado com o metal contrastando com o descaso absoluto com os homens que o encontraram. Você não recebe um salário. Isso é luxo de um futuro distante. O seu pagamento é uma ficha. Uma pequena peça de metal ou osso marcada com um símbolo. Essa ficha vale uma refeição. E se o dia foi bom, talvez um troco para uma dose de cachaça. Você não vê o ouro. O ouro é um conceito abstrato que justifica a sua existência miserável. A sua realidade é a ficha. Você trabalha por ouro para receber uma ficha que te dá comida para que você tenha força para trabalhar por mais ouro no dia seguinte. É um ciclo perfeito. Para o dono da data, para você, é a definição de uma armadilha. Com a sua ficha na mão, você se junta à multidão que sobe as encostas em direção à cidade. A subida é quase tão brutal quanto o trabalho no rio. As ruas são íngremes, escorregadias. A noite não traz alívio, apenas transforma o cenário. As vielas estreitas e fétidas agora são iluminadas por tochas bruxuleantes e lampiões a óleo, que lançam sombras dançantes e monstruosas nas paredes das casas. Vila Rica à noite é um organismo diferente, mais perigoso, mais vivo. Das portas abertas das tavernas vaza uma luz amarelada e um som de risadas, gritos e música de viola tocada de forma frenética. Mulheres com os rostos pesadamente pintados te chamam das janelas com promessas baratas. Homens jogam cartas e dados em caixotes virados na rua, apostando as poucas fichas que conseguiram. De vez em quando, uma briga explode, um clarão de facas e xingamentos que se dissolve tão rápido quanto começou. Ninguém se importa. A violência é apenas mais um ruído de fundo. Você ignora tudo isso. Seu objetivo é um só: o seu lar. Você chega a uma estalagem. A palavra estalagem é um luxo. É um casarão caindo aos pedaços, um cortiço superlotado. Pense num albergue da juventude que desistiu de tudo, foi demitido por justa causa e começou a usar drogas pesadas. É isso. O cheiro lá dentro é uma versão concentrada do cheiro da cidade. Suor, mofo, cachaça derramada e o cheiro azedo da desesperança. Você entrega sua ficha no balcão em troca de uma tigela de madeira. Nela, uma massa quente e fumegante. Angu, um creme de fubá, sem sal, sem tempero, sem nada. É a sua janta e talvez o seu café da manhã. É quente, enche o estômago e não tem gosto de nada. É o combustível perfeito para uma máquina, não para um homem. Você come em pé, encostado numa parede, enquanto outros como você fazem o mesmo, em silêncio. Comer não é um prazer, é uma tarefa. Seu quarto não é um quarto. É um espaço no chão de um salão enorme, onde dezenas de outros homens já estão se acomodando em esteiras de palha ou diretamente no assoalho de madeira. Não há privacidade, não há silêncio.
O ar é pesado com o som de roncos, tosses, gemidos de dor e pesadelos falados em voz alta. Alguém reza baixo num canto, outro chora silenciosamente. Você está cercado por almas quebradas. Você se deita no seu pedaço de chão. A madeira é dura, mas depois de um dia na água parece um colchão de plumas. Você fecha os olhos, mas a imagem que vem à sua mente não é de descanso. É o brilho. Aquele pontinho amarelo no fundo da sua bateia. Ele pisca na sua memória, sedutor, prometendo. E você entende. O verdadeiro poder do ouro não está no que ele compra, está no que ele promete. Ele é a semente da loucura. A esperança é uma droga muito mais potente que a cachaça vendida nas tavernas. É ela que faz você se levantar no dia seguinte, mesmo com o corpo gritando para parar. É a busca pelo bambúrio. A grande sorte, a pepita que vai mudar tudo, que vai te tirar dali e te transformar em um rei. Todos ao seu redor, roncando e tossindo no escuro, estão viciados na mesma droga. Eles não sonham em voltar para casa, em ter uma vida simples. Eles sonham com o bambúrio. É uma loteria diária, onde o bilhete é a sua própria saúde, a sua própria sanidade. O cansaço finalmente te vence. Mas não é um sono pacífico, é um desmaio, uma queda num abismo escuro. E enquanto você cai, o som da cidade lá fora, a tosse do homem ao seu lado, a dor nas suas costas, tudo se mistura num zumbido único. Você não está descansando. Você está apenas desligando o sistema para uma manutenção de emergência, preparando-se para reiniciar o ciclo de dor assim que o sol nascer. Você fecha os olhos. O ouro não está mais no rio. Ele está dentro da sua cabeça, brilhando no escuro. E você não sabe dizer se é a luz de um tesouro ou a febre de uma doença terminal. O tempo em Vila Rica não é medido em dias. Ele é medido em ciclos de dor. Você acorda antes do sol, não por um despertador, mas pelo frio que se infiltra pelas frestas do cortiço e pela sinfonia de tosses dos seus companheiros de infortúnio. A primeira coisa que você faz não é se espreguiçar, é avaliar os danos. Suas costas estalam como um galho seco. Seus joelhos, inchados, protestam. Suas mãos, permanentemente enrugadas e cheias de pequenas fissuras, parecem garras. Você não se sente um homem que acordou. Você se sente como uma máquina velha e enferrujada sendo forçada a dar a partida. As semanas se transformam em meses, e a paisagem da sua vida se resume a 3 cores: o marrom da lama, o cinza do céu nublado e o amarelo obsessivo do ouro que dança na sua mente. A esperança inicial, aquela faísca que você sentiu ao encontrar o primeiro grão, se transformou em algo diferente. É uma febre baixa e constante, uma obsessão monótona. Você já não sonha em ser rico. Você sonha em encontrar o suficiente para não morrer de fome amanhã. É a gamificação da miséria. Cada grão de ouro é um ponto, e os pontos te permitem jogar mais um dia. A sua identidade está se desfazendo. O homem que você era antes da trilha, com seus medos e sonhos específicos, está morto e enterrado em algum lugar daquela mata. Agora você é apenas garimpeiro. Um título, uma função, uma condenação. Você fala pouco. Para quê? As conversas são sempre as mesmas. O preço da farinha, a crueldade de um feitor, o boato de alguém que encontrou uma pepita do tamanho de um ovo de galinha numa lavra distante. Boatos. Eles são o pão espiritual dos desesperados. O seu corpo é um mapa da sua profissão. Suas costas são permanentemente curvadas. A sua pele, exposta ao sol e à água suja, é um mosaico de feridas, micoses e alergias que nunca saram. Você tem uma tosse crônica, como todo mundo. É a tosse do garimpo. Talvez seja pela poeira, pela umidade, pela má nutrição. Ninguém sabe. É só mais uma parte do uniforme. Você olha para os homens mais velhos, os que estão ali há anos. Eles são o seu futuro espelhado. Corpos torcidos, olhares vazios, movendo-se com a lentidão de quem carrega o peso do mundo nas costas. Eles são o trailer do filme da sua vida. E não parece ser um filme com final feliz. Então vem a estação das chuvas. E você descobre que o inferno tem níveis.
E vocês acabaram de descer um. Se o garimpo já era um lamaçal, agora é um oceano de lama. A chuva não para, cai por dias, semanas a fio. Uma chuva fina e gelada que encharca suas roupas e sua alma. Você nunca está seco, nunca. Você trabalha na chuva, come na chuva, dorme sentindo o cheiro de mofo das suas próprias roupas molhadas. O rio, que antes era apenas frio, agora é uma besta furiosa. A correnteza fica mais forte, mais perigosa. A água sobe e você trabalha com ela no peito, no pescoço. O risco de ser arrastado é constante. E a lama? A lama das encostas raspadas fica pesada, instável. Você olha para cima e vê aquelas paredes de terra vermelha encharcada e reza para que elas decidam ficar no lugar por mais um dia. Um dia elas não ficam. Você está curvado sobre a sua bateia, no seu transe de trabalho habitual. O som ao redor é o mesmo de sempre, só que abafado pela chuva incessante. De repente, um som diferente, um ruído baixo, um trovão que não vem do céu, mas da terra. Você levanta a cabeça e vê. A encosta inteira está se movendo. Devagar a princípio, como um gigante preguiçoso acordando. E então, com uma velocidade aterrorizante, uma avalanche de terra, pedra e árvores arrancadas desaba sobre a parte mais baixa da lavra. Não há tempo para gritar, não há tempo para correr. É a indiferença absoluta da natureza. Em um segundo, havia homens trabalhando ali. No segundo seguinte, há apenas uma montanha de lama. O silêncio que se segue é mais assustador do que o barulho do desabamento. Todos param. Todos olham. O rio, por um momento, fica vermelho de terra. Os feitores gritam, mas suas vozes parecem pequenas, inúteis. Não há o que fazer. Os homens que estavam ali foram simplesmente apagados. Não há corpos para enterrar. Não há luto. Há apenas a constatação brutal. Hoje foram eles. Amanhã pode ser você. O trabalho para por algumas horas e depois recomeça. Em outra parte da lavra. A máquina não pode parar. A morte é apenas um contratempo operacional. Um risco calculado. Calculado por quem não está na lama. Nesse ambiente, a fé se torna algo estranho, quase perverso. Você vê as igrejas de Vila Rica. Elas são a maior contradição daquele lugar. Enquanto você vive na sujeira, na miséria, as casas de Deus estão sendo erguidas com uma opulência delirante. As paredes externas, ainda em construção, já são adornadas com entalhes complexos em pedra-sabão. E por dentro é outro mundo. Num domingo, o seu único dia de folga, um dia em que você só precisa se preocupar com a sua própria fome e não com a do dono da data, você entra em uma delas, a mais adiantada. O contraste te atinge como um soco. Lá fora, o caos, a lama, o cheiro de esgoto. Aqui dentro, um silêncio reverente, o cheiro de incenso e madeira polida. O ouro que você e outros como você arrancaram da terra com as unhas, agora cobre os altares, as colunas, as molduras dos santos. Ele brilha na luz fraca que entra pelas janelas altas. O padre, com suas vestes bordadas a fio de ouro, fala do paraíso. Fala de salvação, de pureza, de recompensa divina para os que sofrem. Você olha para o teto pintado, para as imagens dos anjos de bochechas rosadas e se sente um impostor. Que prece você poderia fazer aqui? Senhor, me dê forças para aguentar mais um dia de trabalho escravo, para que mais ouro possa ser arrancado da terra para decorar a sua casa enquanto eu durmo no chão sujo? A ironia é tão pesada que você quase ri, mas você reza. Você se ajoelha no chão frio junto com outros homens cobertos de cicatrizes e desesperança. Você não reza por salvação na outra vida. Você reza por coisas mais imediatas. Reza para que a febre passe. Reza para que a sua coluna não trave de vez. Reza para não ser o próximo debaixo de um deslizamento. E no fundo, no lugar mais secreto e pecaminoso do seu coração, você reza pelo bambu rio. Você pede a Deus por uma pepita gigante. Você tenta fazer de Deus o seu sócio nesse jogo de azar. Comente aqui embaixo.
Você acha que, nesse contexto, a religião era uma fonte genuína de consolo e esperança, ou era mais uma ferramenta de controle, prometendo um paraíso no céu para que os homens aceitassem o inferno na terra? Você sai da igreja e a luz do sol te cega por um instante. O cheiro da rua te puxa de volta para a realidade. A sua folga está acabando. Amanhã, o ciclo recomeça. O ouro no altar da igreja e o ouro no fundo do rio são o mesmo metal, mas eles representam mundos completamente diferentes. Um é o mundo da promessa divina, o outro é o mundo da sua condenação diária. E você está preso exatamente entre os dois. Você, como garimpeiro livre, está na base da pirâmide social dos homens brancos ou mestiços. Mas existe uma base abaixo da sua. Um alicerce sobre o qual toda a estrutura de Vila Rica foi construída. Um alicerce feito de corpos e vidas negras. A escravidão aqui não é um detalhe, um pano de fundo. Ela é o motor. Se a esperança do ouro é o combustível, o trabalho escravo é o motor que queima esse combustível. No garimpo, eles estão ao seu lado, mas a palavra lado é enganosa. Vocês ocupam o mesmo espaço físico, mas vivem em universos diferentes. Você trabalha sob a ameaça da miséria e da fome. Eles trabalham sob a ameaça do chicote. A sua liberdade é uma piada, mas ela existe. Você, teoricamente, pode juntar suas coisas e ir embora. Eles não. A única saída deles daquele rio é a morte ou, em casos raríssimos, a alforria, a compra da própria liberdade. Você os observa, os corpos fortes, retintos, brilhando sobre o sol e a água. Muitos carregam as marcas do açoite nas costas, cicatrizes que contam histórias de dor e resistência. Eles realizam os trabalhos mais pesados, não apenas o serviço da bateia, mas a escavação, o desvio dos rios com diques improvisados, o transporte de enormes pedras. Eles são tratados como ferramentas, mas ferramentas que pensam, que sentem, que podem se rebelar. Por isso, a vigilância sobre eles é ainda mais brutal. O feitor, que para você é uma figura de autoridade e intimidação, para eles é a personificação do terror diário. O estalo do chicote no ar é uma pontuação constante no ritmo do trabalho. Um momento de descanso, um movimento considerado lento demais, um olhar interpretado como desafiador, tudo pode ser o estopim para uma punição imediata e pública. A violência não é apenas corretiva, é pedagógica. Ela serve de exemplo para os outros. Vejam o que acontece com quem não obedece. Mas não pense que isso os transforma em autômatos passivos. Seria um erro, um desrespeito à resiliência humana. A resistência acontece de formas sutis e engenhosas. Você vê um escravo mais velho, com o rosto vincado de experiência, ensinando um mais novo a usar a bateia. Ele não ensina apenas o movimento. Ele ensina a ler o cascalho, a sentir o peso da água. Há uma troca de conhecimento ali, uma transmissão de cultura e técnica que sobrevive à brutalidade do sistema. A forma mais comum de resistência e a que mais desespera os donos das lavras é o roubo de ouro, o contrabando. E eles são mestres nisso. O ouro em pó, os pequenos grãos, são escondidos nos lugares mais improváveis. No cabelo crespo e denso, sob as unhas, dentro da boca, engolidos. Às vezes, eles fazem pequenas incisões na própria pele, na coxa ou na panturrilha, inserem uma pepita e deixam a ferida cicatrizar por cima. É um ato de apropriação do próprio corpo e do fruto do seu trabalho, um ato de risco extremo. Você ouve as histórias. Histórias de escravos que, grão a grão, conseguiram juntar o suficiente para comprar a sua própria liberdade, a carta de alforria. O sonho mais poderoso e, ao mesmo tempo, mais distante. Cada grão de ouro escondido é uma pequena batalha vencida numa guerra desigual. E há as santas. Imagens de santos católicos feitas de madeira oca, santos do pau oco. Uma expressão que usamos até hoje, sem saber a sua origem trágica. As imagens eram preenchidas com ouro em pó e levadas para fora das áreas de mineração sob o pretexto de devoção religiosa.
uma forma brilhante de usar a fé do opressor contra ele mesmo. Além do garimpo, a vida dos escravizados em Vila Rica é um universo à parte. Muitos não trabalham nas lavras. As mulheres, em sua maioria, trabalham na cidade. São as negras de ganho. Elas vendem doces, quitutes, frutas nas ruas. Elas lavam roupa nos chafarizes públicos, que se tornam importantes centros de socialização e troca de informações. Elas são amas de leite, cozinheiras, domésticas nas casas dos ricos. Sua presença é onipresente, mas sua humanidade é constantemente negada. Você vê a dualidade o tempo todo. Um senhor branco caminhando pelas ruas de pedra, impecavelmente vestido, seguido por um escravo que carrega seu guarda-solo. A riqueza de um é sustentada diretamente pela ausência de liberdade do outro. Nas igrejas, eles assistemam à missa nos fundos, em espaços separados. Rezam para o mesmo Deus, mas suas preces certamente são diferentes. E há a maior forma de resistência, a fuga. Fugir não é simplesmente correr para o mato. É um ato organizado, planejado. Os fugitivos se reúnem em comunidades escondidas nas montanhas e florestas, os quilombos. Os quilombos são o pesadelo da administração colonial. São sociedades autônomas, com suas próprias regras, suas próprias plantações, sua própria defesa. São a prova viva de que uma outra forma de vida é possível. A coroa portuguesa organiza expedições militares brutais, os chamados Capitães do Mato, para destruir esses quilombos e recapturar os fugidos. A luta é constante, sangrenta. Ser um quilombola não é viver em paz, é viver em estado de guerra permanente. Você, como garimpeiro pobre, tem uma relação ambígua com tudo isso. Por um lado, você está um degrau acima na hierarquia social. A sua pele, se for branca, te dá um privilégio que eles nunca terão. Mas, por outro lado, você vê neles um espelho distorcido da sua própria exploração. Vocês são peças diferentes no mesmo tabuleiro, ambos sendo jogados por uma mão invisível que só se importa com o resultado final, o ouro. Uma noite, na taverna, um homem que bebeu demais começa a se gabar. Ele era um capitão do mato. Ele descreve com detalhes cruéis a invasão de um pequeno quilombo. As cabanas queimadas, a captura de homens e mulheres. Ele ri ao contar. Você sente um calafrio. O homem ao seu lado, um mulato livre que também trabalha na lavra, se levanta e sai sem dizer uma palavra. O ar fica pesado. Naquele momento, as linhas que separam as diferentes formas de opressão parecem muito tênues. Comente aqui embaixo qual a sua opinião sobre essa complexa relação. Você acha que havia possibilidade de solidariedade entre os trabalhadores pobres, como você, e os escravizados, ou a estrutura racista da sociedade colonial tornava isso impossível? Você volta para o seu chão duro no cortiço. O som das correntes, que durante o dia é abafado pelo barulho do garimpo, parece ecoar na sua mente à noite. Você está preso à esperança do ouro. Eles estão presos a correntes de ferro. Mas, de alguma forma, todos vocês estão acorrentados àquela terra. Uma terra que dá riqueza a uns poucos e tira a humanidade de quase todos. E ao fechar os olhos, você não sabe dizer quem é mais prisioneiro. A vida em Vila Rica é uma gangorra emocional. Um dia você está no fundo do poço, com o corpo doendo, comendo angu sem sal e pensando em se jogar no rio. No outro, a sorte sorri. Não o bambúrrio, o sonho distante da pepita gigante, mas um dia bom, um veio de ouro mais rico, uma lasca de pedra que brilha mais que as outras. O feitor está de bom humor ou simplesmente distraído, e uma parte maior do que o normal acaba no seu bolso. Não em ouro, claro, mas em fichas, em vales, em crédito na taverna do dono da data. Você não está rico, mas por uma noite você pode fingir que não é miserável. É nesse momento que a cidade se transforma. As vielas escuras e fétidas que você atravessa todo dia exausto, agora parecem um parque de diversões para adultos desesperados. A noite em Vila Rica é o palco onde as frustrações do dia são afogadas, apostadas e, na maioria das vezes, multiplicadas. Seu primeiro destino é óbvio, a taverna.
Mas não qualquer uma. Existem níveis. Há as espeluncas mais imundas, onde você troca sua ficha por uma dose de cachaça de qualidade duvidosa que queima a garganta e te dá a mesma sensação de beber um produto de limpeza. E há as tavernas melhores. Nelas, a cachaça é um pouco menos letal e talvez eles sirvam um pedaço de torresmo gorduroso para acompanhar. É o seu camarote VIP. Você entra. O ambiente é uma agressão aos sentidos. O chão é coberto de serragem que já viu dias melhores, misturada com lama, cuspe e bebida derramada. O ar é uma nuvem densa de fumaça de tabaco, suor e fritura. As paredes de madeira são escuras, quase pretas, impregnadas por anos de fuligem e segredos. Mas a vida aqui, uma vida barulhenta, caótica. Num canto, um homem toca uma viola de forma frenética, cantando modinhas que falam de amores perdidos e da dureza da vida. Ninguém presta muita atenção na letra, mas o ritmo serve como trilha sonora para o caos. Em uma mesa, homens jogam cartas, o truco ou a bisca. Os gritos, as blefes, as acusações de trapaça são parte do jogo. As apostas são altas, não em valor, mas em significado. Uma ficha perdida pode significar a fome de amanhã. Você pede uma dose, e outra. O álcool começa a fazer efeito. A dor nas suas costas diminui. O zumbido da exaustão na sua cabeça é substituído por uma leve euforia. Você não é mais o autômato da bateia. Você é um homem. Um homem que tem o poder de comprar a própria alienação por algumas horas. A conversa flui mais fácil, mas não são conversas profundas. São reclamações, bravatas, piadas grosseiras. Um homem conta pela 10ª vez como quase pegou uma pepita enorme. Outro amaldiçoa a coroa portuguesa e o quinto, mas em voz baixa, olhando para os lados. O medo é o sócio majoritário de todas as conversas. Todos sabem que as paredes têm ouvidos e que um espião da intendência pode estar sentado na mesa ao lado, bebendo e sorrindo. E há as mulheres. Elas circulam pela taverna, figuras trágicas e resilientes. Brancas, mulatas, negras alforriadas. São as prostitutas. A sua presença é uma parte tão integral da taverna quanto as mesas de madeira e a cachaça. Elas vendem a única coisa que possuem, seus corpos. Elas riem, bebem com os homens, trocam gracejos, mas se você olhar nos olhos delas, verá a mesma exaustão e o mesmo cálculo frio que você sente no garimpo. Elas também estão garimpando, só que a moeda delas é o desejo dos homens. É um trabalho tão perigoso e explorador quanto o seu. Talvez, no auge da sua euforia alcoólica, você gaste uma das suas preciosas fichas com uma delas. A transação é rápida, comercial. O prazer acontece num quartinho nos fundos, um cubículo que cheira a mofo e a tristeza. É um encontro de dois corpos cansados, buscando um alívio que nunca é completo. É menos sobre sexo e mais sobre um breve momento de contato humano num mundo que te trata como um animal. Mas quando acaba, o vazio que fica é muitas vezes maior do que o que existia antes. Se a sua sorte foi realmente grande, talvez você se sinta um apostador. O jogo é a segunda grande tentação. É a versão noturna do garimpo. A mesma lógica, a mesma esperança irracional. A chance de transformar uma pequena sorte em uma fortuna. Ou, o que é muito mais provável, de perder tudo em questão de minutos. Você se aproxima de um jogo de dados. O dinheiro, as fichas, o ouro em pó, tudo é jogado no centro de um círculo de homens suados e ansiosos. O som dos dados rolando no caixote de madeira é como uma batida de coração. A tensão é palpável. Um lançamento pode significar uma semana de luxo relativo, comer carne, beber vinho ou uma semana de fome absoluta. Você aposta e perde. Aposta de novo para recuperar. E perde mais. É um ciclo vicioso, uma areia movediça. A adrenalina do risco é tão viciante quanto a cachaça. Em 20 minutos, o fruto de um dia inteiro de trabalho desapareceu. Foi transformado em nada. A euforia se esvai e o que resta é o gosto amargo da realidade e uma dor de cabeça que já anuncia a ressaca de amanhã. Você sai da taverna. A noite está mais fria.
As ruas mais vazias e ameaçadoras. Você está bêbado, sem dinheiro e com o corpo moído. O alívio temporário se transformou em um desespero ainda maior. Você gastou sua chance de fingir ser alguém, e agora sua miséria parece ainda mais real. E é aí que você percebe a engrenagem perfeita do sistema. O trabalho te destrói fisicamente. A noite, com seus falsos prazeres, te destrói financeiramente e moralmente. O sistema não te dá apenas as ferramentas para cavar o ouro. Ele te dá as ferramentas para cavar o seu próprio buraco. A taverna, o jogo, a prostituição não são escapes do sistema. São parte dele. São as válvulas de escape que garantem que você nunca acumule o suficiente para sair do jogo. Elas te mantêm pobre, dependentes e voltando para a lama no dia seguinte. Comente aqui. Você acha que esses prazeres eram uma escolha ou uma consequência inevitável da opressão? É possível julgar as decisões de alguém que vive sob essa pressão constante ou a busca por qualquer tipo de alívio, mesmo que autodestrutivo, é compreensível? Você chega ao cortiço. O barulho dos seus companheiros bêbados e dos que gemem de dor é o mesmo de sempre. Você se joga no seu lugar no chão. O cheiro de álcool no seu hálito se mistura ao cheiro de mofo do lugar. Você fecha os olhos e a única coisa que sente é vergonha. A vergonha de ter tido uma pequena chance e tê-la jogado fora. Amanhã, a dor nas costas vai voltar. A fome vai apertar. E o brilho do ouro no fundo do rio vai te chamar de novo. E você irá, porque no fim das contas, você não tem mais para onde ir. Imagine que, por um acaso do destino, você é chamado para fazer um trabalho na casa de um dos grandes de Vila Rica. Talvez carregar umas pedras para o jardim, consertar um muro, qualquer serviço que exija força bruta e pouca qualificação. Você sobe as ladeiras mais íngremes, deixando para trás a área fétida e caótica dos cortiços e tavernas. O ar aqui em cima parece mais limpo. As ruas são mais largas, calçadas com pedras mais regulares. O silêncio é a primeira coisa que você nota. Um silêncio que só o dinheiro pode comprar. E então você vê a casa. Não é um palácio europeu. A arquitetura colonial mineira é, por fora, relativamente sóbria. Paredes brancas e grossas de pau a pique ou adobe, janelas com grades de madeira ou ferro e telhados de telha vermelha. A verdadeira riqueza não é para ser exibida para a rua. Ela é para ser vivida do lado de dentro. É uma riqueza discreta, mas opressiva. Você passa pelo portão e entra em outro mundo. O quintal é vasto, com árvores frutíferas, uma pequena horta e o som constante e relaxante de água corrente vindo de uma fonte. É a mesma água do rio em que você se mata de trabalhar, mas aqui ela é limpa, domesticada, transformada em item de luxo. A senzala, onde vivem os escravos domésticos, fica nos fundos, estrategicamente posicionada para ser funcional, mas não para incomodar a vista da casa principal. Você entra na casa pela porta dos fundos, a entrada de serviço, e o choque é imediato. O piso não é de terra batida ou madeira gasta, é de tábuas largas de madeira nobre, enceradas até brilharem. As paredes são caiadas de um branco imaculado. Os móveis, você nunca viu nada igual. Mesas pesadas de jacarandá, cadeiras com entalhes complexos, um enorme oratório de madeira escura com dezenas de imagens de santos, algumas com detalhes em ouro e prata. Há tapetes vindos de longe, louças de porcelana da China expostas em armários e quadros a óleo na parede. Cada objeto naquela sala custa mais do que você vai ganhar na vida inteira. O dono da casa, um contratador de impostos, um grande minerador ou um comerciante rico, passa por você. Ele usa roupas de linho fino e veludo, sapatos de couro com fivelas de prata. Ele não te olha. Para ele, você é parte da mobília, uma ferramenta que se move. Ele está ocupado discutindo com o arquiteto sobre a nova capela que ele vai construir em sua propriedade. Uma capela particular, para que sua família não precise se misturar com a ralé na igreja da cidade.
A mulher dele, a Sinhá, está sentada em uma cadeira de balanço na varanda, sendo abanada por uma jovem escrava. Ela usa um vestido de seda importada e leque de madrepérola. Reclama do calor, da poeira, do tédio. A vida dela é um ciclo de missas, visitas sociais e gerenciamento dos escravos domésticos. Ela vive numa gaiola de ouro, cheia de regras de etiqueta e fofocas. A sua única janela para o mundo real é a visão da sua varanda da cidade caótica lá embaixo. Uma visão que ela provavelmente acha pitoresca, como quem olha para um formigueiro. Você realiza o seu trabalho em silêncio, sob o olhar atento de um feitor doméstico. Você sente os cheiros da casa. Não é o cheiro de mofo e desespero do seu cortiço. É o cheiro de cera de abelha, de madeira polida, de flores frescas nos vasos e, vindo da cozinha, o cheiro de alho e cebola refogando, de carne assando. Cheiros que fazem seu estômago roncar de uma forma dolorosa. Você se alimenta de angu. Eles comem frango com quiabo, feijão tropeiro, doces de compota. A comida deles é um evento. A sua é combustível. Em um momento, você precisa entrar na biblioteca. Um cômodo inteiro dedicado a livros. Livros com capa de couro e letras douradas, vindos de Portugal, da França. A maioria provavelmente nunca foi lida. São símbolos de status. Ter uma biblioteca mostra que você é um homem culto, iluminado, mesmo que a sua fortuna seja construída sobre a mais brutal das explorações. Você olha para aqueles livros e sente a dimensão do abismo. Eles têm acesso ao conhecimento, à filosofia, à arte. Você tem acesso à bateia e à cachaça. A hipocrisia é a argamassa que une as paredes daquela casa. Eles rezam para o mesmo Deus que você, mas a fé deles é uma fé de gratidão e de pedido de mais prosperidade. A sua é de súplica e desespero. Eles falam de ordem, civilidade e progresso, enquanto o seu progresso é construído sobre a desordem e a destruição ambiental e humana lá embaixo. Eles financiam a arte barroca, as igrejas douradas, a música sacra. A beleza que nasce em Vila Rica é patrocinada pela feiura da exploração. O anjo esculpido por Aleijadinho é indiretamente pago com o suor e o sangue dos homens que você vê todos os dias no Rio. Você termina o seu trabalho. Recebe suas fichas, uma ninharia que o dono da casa nem sentiria falta. E você é dispensado. Voltar para o seu mundo é como mergulhar de volta na água fria depois de ter sentido o calor do sol. A descida pelas ladeiras é diferente agora. A lama, o cheiro, o barulho, tudo parece mais intenso, mais opressivo. Você teve um vislumbre do paraíso, e isso tornou o seu inferno ainda mais insuportável. Essa experiência não te dá esperança. Não te faz pensar um dia serei como eles. Pelo contrário, ela te enche de um sentimento novo e perigoso, o ressentimento. Uma raiva surda, impotente. Você entende que o jogo não é apenas difícil, ele é manipulado. As cartas já estão marcadas. Não importa o quão duro você trabalhe, você nunca vai cruzar aquele abismo. O sistema foi projetado para que você nunca o faça. Comente aqui embaixo. Essa visão da riqueza e da opulência te inspiraria a trabalhar mais duro na esperança de um dia chegar lá? Ou te levaria a um sentimento de revolta, de injustiça, talvez até a ideias mais radicais de mudança? Naquela noite, no cortiço, o angu parece ainda mais sem gosto. O chão parece mais duro. Você fecha os olhos e a imagem que vem à sua mente não é o brilho do ouro. É a imagem de uma mesa farta, de uma biblioteca silenciosa, de um homem que te olhou sem te ver. E pela primeira vez, a sua febre não é apenas de esperança, é de raiva. E a raiva, como o ouro, é um metal pesado e muito, muito perigoso. A raiva que você sentiu depois de visitar a Casa Grande não é só sua. Ela é um sentimento coletivo, um murmúrio baixo que percorre as lavras, as tavernas e os cortiços.
É uma doença contagiosa. Os homens estão cansados. Cansados da fome, da doença, da humilhação. Cansados de ver a riqueza que eles produzem com as próprias mãos escorrer para Portugal ou para os bolsos de uns poucos privilegiados. O estopim, como sempre, é o dinheiro, ou a falta dele. A coroa portuguesa, insaciável em sua sede por ouro, aperta o cerco. A fiscalização sobre o quinto, aquele imposto de 20% sobre toda a produção, se torna cada vez mais rigorosa. E surgem novos boatos. Boatos de que a coroa vai implementar as casas de fundição. O que é isso? Parece algo inofensivo, burocrático, mas na prática é um golpe mortal na pequena economia local. A ideia era proibir a circulação de ouro em pó. Todo o ouro encontrado teria que ser levado a essas casas, derretido, transformado em barras e só então o quinto seria retirado e o restante devolvido ao minerador, já com o selo real. Para você, o garimpeiro, isso é o fim. O pouco ouro em pó que você conseguia esconder, negociar na taverna por comida ou cachaça, a sua pequena margem de sobrevivência deixaria de existir. Tudo seria controlado. A sua dependência dos grandes donos de datas e dos comerciantes se tornaria absoluta. Era a gota d'água, a humilhação final. A revolta não começa com um grande discurso, começa com sussurros. Nas filas para receber a ração de angu, nos cantos escuros das tavernas, durante as pausas no trabalho no rio. Homens que mal se falavam agora se reúnem em pequenos grupos. A desconfiança mútua dá lugar a uma nova solidariedade forjada no ódio comum. Você está no meio disso. A princípio, com medo. Você sabe o que acontece com quem desafia a coroa. As histórias de enforcamentos e degredos são contadas para manter todos na linha. Mas o seu medo da punição começa a ser superado pelo seu desespero. O que você tem a perder? Uma vida que já é uma sentença de morte lenta? O líder da agitação na sua área é um homem chamado Filipe dos Santos. Ele não é um intelectual, um nobre. É um tropeiro, um homem do povo. Um cara carismático que fala a língua dos oprimidos. Ele não usa palavras difíceis. Ele fala de pão, de justiça, de dignidade. Ele canaliza a raiva de todos e a transforma em um plano. Numa noite, há uma reunião secreta, numa clareira afastada da cidade. Dezenas, depois centenas de homens aparecem, saindo das sombras. Garimpeiros, tropeiros, pequenos comerciantes, até alguns soldados de baixa patente insatisfeitos. Há uma energia no ar que você nunca sentiu. Não é a euforia bêbada da taverna. É algo mais denso, mais perigoso. É a energia da conspiração. Filipe dos Santos sobe num caixote e fala. Sua voz é um trovão. Ele fala do ouro que é nosso, mas que nos é roubado. Fala dos nossos filhos que morrem de fome, enquanto o rei de Portugal constrói palácios. Ele fala das casas de fundição como a corrente final que vai nos prender para sempre. Ou lutamos agora, ou seremos escravos com a pele branca, ele grita. E a multidão ruge em resposta. Naquele momento, você não é mais um indivíduo assustado. Você é parte de algo maior. Um corpo coletivo movido por uma única vontade. A revolta está decidida. O plano é simples e ousado. Marchar até a casa do governador, o conde de Assumar, e exigir o fim das casas de fundição. Exigir, não pedir. A cidade acorda com o som de pés marchando. Não são soldados, são vocês. Uma multidão de centenas de homens armados com o que têm. Facões, velhas espingardas de caça, picaretas, enxadas. As ferramentas do seu trabalho se tornaram as armas da sua revolta. Você marcha no meio deles, o coração batendo forte no peito, uma mistura de medo e excitação. As pessoas saem nas janelas. Algumas olham com medo, outras com uma simpatia silenciosa. Os ricos trancam suas portas. Pela primeira vez, eles é que estão com medo. Vocês chegam à praça em frente ao palácio do governador. É um mar de gente, um mar de rostos sujos, barbudos, marcados pelo sol e pela raiva. Filipe dos Santos e outros líderes entram para negociar. A multidão espera.
A tensão é tão grande que parece que o ar vai pegar fogo. As horas passam. E então, os líderes saem, com uma notícia inacreditável. O governador cedeu. Ele prometeu cancelar a instalação das casas de fundição. Prometeu atender a todas as demandas. A praça explode em comemoração. Homens se abraçam, gritam, choram. Você se sente como um gigante. Vocês, a ralé, os esquecidos, dobraram o poder da coroa. Vocês venceram. Por um breve e glorioso momento, você acredita que a justiça é possível. Mas a vitória é uma ilusão, uma armadilha. O conde de Assumar, o governador, é uma raposa velha e astuta. Ele não cedeu, ele ganhou tempo. Enquanto os revoltosos comemoram, bebem e se dispersam, ele secretamente reúne tropas leais de outras regiões. Alguns dias depois, no meio da noite, o golpe vem. Soldados invadem a cidade, prendem os líderes em suas casas. A caça às bruxas começa. Filipe dos Santos é capturado. A punição tem que ser exemplar, para que ninguém nunca mais ouse se levantar. Filipe dos Santos é julgado sumariamente. A sentença? Morte. Mas não uma morte rápida, uma morte que sirva de lição. Eles o levam para a mesma praça onde vocês comemoraram a vitória. Você está na multidão, assistindo, paralisado pelo terror. Filipe é amarrado a 4 cavalos, que são açoitados para correrem em direções opostas. O corpo dele é esquartejado vivo. A cabeça é cortada e exposta em um poste no centro da praça. Seus membros são enviados para outras cidades da região, para que todos vejam o preço da rebeldia. A casa dele é demolida e o chão salgado, para que nada mais cresça ali. O silêncio que cai sobre Vila Rica é o silêncio do medo. A revolta foi esmagada. A esperança foi assassinada da forma mais brutal possível. As casas de fundição são instaladas. O controle se torna ainda mais rígido. Comente aqui, você acredita que revoltas como essa, mesmo quando fracassam, têm algum valor? Elas plantam sementes para o futuro ou apenas servem para justificar uma repressão ainda maior por parte do poder? Você volta para sua rotina, para o rio, para a bateia, para o angu, mas algo mudou para sempre. A apatia foi substituída por um ódio frio e profundo. A memória do corpo esquartejado de Filipe dos Santos é uma ferida aberta na alma da cidade. Você aprendeu a lição mais dura de todas, a de que a justiça não se exige, ela se toma, e que, por enquanto, vocês não tinham força para tomá-la. Mas a semente estava plantada, uma semente de vingança e de um sonho diferente. Um sonho que não era mais sobre ouro, mas sobre liberdade. Um sonho que, algumas décadas mais tarde, levaria a uma outra conspiração, com outro nome, Inconfidência Mineira. Mas isso é outra história. E aí, pessoal, chegamos ao fim. A nossa jornada por essa Minas Gerais de suor, ouro e sangue está terminando. Foi uma viagem intensa e eu espero que vocês tenham sentido, mesmo que um pouquinho, o peso e a poeira daquela época. Se você nos acompanhou até aqui, muito obrigado. E se essa imersão histórica te fez pensar, refletir ou simplesmente te ajudou a relaxar, considere deixar o seu último like nesta série. É a nossa pepita de ouro final, o reconhecimento de que valeu a pena cavar tão fundo. Os anos passam e a sua vida, contra todas as probabilidades, também passa. Você não morreu de doença, não foi soterrado por um deslizamento, não foi esfaqueado numa briga de taverna, nem teve o corpo esquartejado numa praça pública. Você sobreviveu. Mas a que custo? Você se olha num pedaço de espelho quebrado. O rosto que te encara de volta não é o seu, é o de um estranho, um homem velho antes do tempo. A pele é um couro curtido pelo sol, sulcada por rugas profundas. O seu cabelo é ralo e cinzento. Seus olhos, que um dia brilharam com a febre da esperança, agora são opacos, cansados. Seu corpo é um mapa de dores crônicas, uma coleção de cicatrizes e de juntas que rangem a cada movimento.
Você não encontrou o bamburrio. A grande pepita nunca apareceu. A sua vida foi uma contabilidade de grãos. Grãos de ouro trocados por grãos de milho para o angu, por doses de cachaça para anestesiar a alma, por noites mal dormidas em chãos duros. Você não ficou rico, você envelheceu. A montanha de ouro prometida se revelou, no fim, ser apenas uma montanha de dias iguais e exaustivos. A própria Vila Rica mudou. O auge da produção de ouro está passando. Os veios mais fáceis, o ouro de aluvião dos rios, estão se esgotando. A mineração agora exige mais tecnologia, mais investimento. Exige cavar minas profundas nas montanhas, um trabalho ainda mais perigoso e caro. A febre está baixando, deixando para trás um paciente fraco e debilitado. A cidade não tem mais a mesma energia frenética de antes. Há um ar de melancolia, de um sonho que acabou. As grandes fortunas já foram feitas. Quem era rico, ficou mais rico. Quem era pobre, como você, ficou apenas mais velho. Você já não tem mais força para o trabalho pesado no rio. Agora você faz bicos. Conserta uma cerca, carrega uma mercadoria, varre a porta de uma venda. Você se tornou um dos fantasmas de Vila Rica. Uma daquelas figuras que perambulam pelas ruas, testemunhas vivas de um passado glorioso e brutal, mas invisíveis para a nova geração. Às vezes, você se senta na soleira de uma igreja, uma daquelas que você viu ser construída. Agora ela está pronta, magnífica, com seu interior forrado de ouro. O mesmo ouro que passou pelas suas mãos, que custou a sua juventude. Turistas, viajantes, novos ricos entram e saem, maravilhados com a beleza. Eles veem a arte, a fé, a opulência. Eles não veem você. Eles não veem os milhares de corpos e vidas que foram moídos para criar aquela beleza. A história que eles admiram é uma história editada, da qual as partes mais sujas foram cortadas. Você olha para suas mãos, deformadas, calejadas. Elas são o seu testemunho. Elas contam a história real, a história não escrita nos livros, mas gravada na carne. A história da busca, da dor, da minúscula e teimosa esperança que te fez levantar todos os dias. O que ficou de tudo isso? Você deixou sua terra natal, sua família, sua identidade. Atravessou um inferno verde para chegar a um inferno de lama. Viu a brutalidade, a injustiça, a ganância em sua forma mais pura. Viu homens morrerem por nada. Viu um líder ser esquartejado. Viu a esperança nascer e ser assassinada. Mas você também viu outras coisas. Viu a resiliência sobre-humana dos escravizados. Viu a beleza nascer do caos. Viu a solidariedade surgir nos lugares mais improváveis. Você sentiu, por um breve momento, o poder de se levantar contra a opressão. Você viveu no coração pulsante do seu tempo. Você não tem ouro nos bolsos, mas carrega um tesouro diferente. Um tesouro pesado e amargo. O tesouro da memória. O conhecimento de como o mundo realmente funciona, despido de todas as suas máscaras. E agora, o que fazer com essa memória? Contá-la? Para quem? Quem acreditaria? Quem se importaria com a história de um velho garimpeiro anônimo? A sua história, como a de tantos outros, está destinada a se dissolver no tempo, como um grão de ouro em pó levado pela correnteza. A noite cai sobre a cidade, que agora se chama Ouro Preto. As luzes dos lampiões se acendem, criando longas sombras nas ruas de pedra. Você se levanta, com dificuldade, e começa a caminhar sem rumo. O ar frio da montanha enche seus pulmões cansados. Você não é um herói, você não é um vilão. Você é apenas um homem que foi engolido pela história, uma engrenagem que ajudou a mover a grande máquina do império e que agora está gasta, enferrujada, pronta para ser descartada. Sua jornada não termina com um final feliz, nem com um final trágico. Ela simplesmente se apaga, como uma vela que queima até o fim. E talvez, no silêncio da sua mente, você se faça a última pergunta: valeu a pena? A resposta não vem. Ela se perde no vento frio que sopra pelas montanhas de Minas Gerais.
E é isso, pessoal. A nossa viagem termina aqui. O que essa história nos deixa? Talvez a reflexão de que o progresso e a riqueza de uma nação são, muitas vezes, construídos sobre fundações invisíveis de sofrimento. E que por trás dos grandes nomes e das datas importantes existem milhões de vidas anônimas, como a do nosso garimpeiro, cujas histórias merecem ser lembradas. Comente aqui embaixo o que você leva dessa jornada, qual foi o momento que mais te marcou, qual a lição que fica. A sua participação é o que dá sentido a tudo isso. Agora, pode relaxar de verdade. Deixe a história assentar. Deixe o silêncio tomar conta. Agradeça pelo conforto da sua cama, pela paz da sua noite. E durma bem. Você merece. Depois de uma viagem como essa, todos nós merecemos um pouco de paz. Até a próxima!